Tá aí, tá só, tá ok. Então, bom dia mais uma vez. Então, a gente está iniciando a nossa webconferência do dia 18 do 12, né, de 2020, onde a gente está aqui para ouvir vocês, né, ouvir os alunos. A gente já postou lá, acho que 5 web-aula, a gente vai postar mais uma hoje, já postou vídeos do YouTube, né, com experimentos, com outro material que ajudou, eu penso, né, que para vocês entender o tema, né? E também a gente vai lembrar os prazos, né, que nós temos, né, das tarefas, né? Da tarefa um, que é as ações, e da tarefa 2, que é o vídeo, e eu coloquei também um formulário, né, com 10 questões e na segunda-feira eu vou postar a avaliação final, tá? Essas propostas estavam no guia de estudo, tá? Então, a gente enviou com antecedência, apesar de a gente estar fazendo algumas adaptações ainda, né? Mas a gente já enviou para vocês se organizarem, vocês acompanharem, né? Para vocês se organizarem para participar aí das atividades, tá? Esse formulário é importante, gente, porque ele vai ajudar vocês a ter uma ideia da avaliação final. Por isso que eu fiz questão de colocar aí o formulário. Eu estava até pensando em reduzir a pontuação dele, justamente se alguém tiver dificuldade de fazer, né? Não vai ter tanto prejuízo. Mas ele é interessante porque vocês vão ter uma noção da prova. Porque a avaliação final, ela vale 5 pontos, né? Ela vale 50% da nota. Inclusive, eu vou pegar algumas questões praticamente igual e colocá-la na avaliação final. Então, vocês vão ter uma base de como vai ser a prova, tá? Então, esse foi, digamos assim, o motivo maior de colocar esse formulário, porque ele é uma ideia para vocês, tá? Eu queria também é, colocar a prova nesse formato no Google Drive, tá? É porque o Cigaali deu um problema ontem. Eu não sei se ele vai ficar instável por muito tempo, né? Se ele vai voltar logo. Professor, E então, oi. Pois não. eu enviei meu trabalho, acho que foi ontem de noite, pelo Cigarro. Você não recebeu? É porque eu tentei entrar, porque ontem faltou internet, né? Ontem, acho que, não sei se foi 6 horas da tarde. Aí eu não Não, foi acessei ontem. anteontem. Foi anteontem que eu enviei. Porque ontem que eu estava fazendo o diagnóstico, né? Baixando o material do Gmail, aí o Hum. cigarro deu problema. Aí eu entrei hoje e ele tá ainda instável, ele não está acessando. Mas aí, se tu postou, tu mesmo pode visualizar lá no Cigarro que ele está postado, não tem risco de eu não receber, tá? Mas aí não se preocupe, não, tá? Assim que ele abrir, se eu vou tentar hoje entrar no sistema, eu já visualizo lá, eu já baixo o material, tá? Do Gmail eu já respondi o recebimento, tá? É como eu falei, né? Do Gmail, às vezes tem um risco de não chegar o e-mail, né? Então, por isso que eu respondi. Mas no Cigar é tranquilo, ele fica lá postado, eu posso visualizar vocês também, tá? Mas hoje eu vou tentar fazer o diagnóstico, né? Porque nós temos hoje o último dia, né? Da entrega dos trabalhos, então eu já vou fazer o diagnóstico e verificar quem não entregou, no caso, né? Eu já vou tentar entrar em contato, tá? Mas aí o trabalho pode ser em dupla, tá? Os trabalhos que eu baixei, eu vi bastante trabalho individual, né? É por causa dessa questão, né? Que é difícil, né? Vocês ficam isolados, né? Você não tem como ter contato com o colega, mas tá tranquilo, tá? É só uma forma de vocês, para ajudar, né? Para vocês não ficarem tão argolados com tanta coisa, tá bom? Hoje, à tarde, no máximo, se o cigarro retornar, eu vou já dar o diagnóstico da tarefa um, tá? A tarefa 2, gente, vocês podem enviar o link para mim, tá? Aqui é o vídeo. Até agora eu não recebi nenhum, né? Vocês podem enviar esse link aí no grupo. O ideal é que seja no grupo, tá, gente? Porque, por exemplo, esse trabalho de vocês, essa produção do vídeo, ela vai ajudar o entendimento de alguns conteúdos. Por exemplo, o conteúdo de autodepuração. Eu não vou fazer vídeo aula de autodepuração porque também senão ia ficar muito carregado, né? Muito vídeo aula. Aí a gente dividiu esse tema
E aí, então, aí a gente vai aprender um pouquinho em cima desse vídeo, tá? Por exemplo, eu ainda vou tentar gravar ainda um vídeo de tratamento biológico, né? Que seria, por exemplo, tratamento biológico envolve principalmente as lagoas, né? De estabilização, que seria anaeróbia, aeróbia, facultativa, lodos ativado, o ASB, né? Tratamento que a gente fala de australiano, né? Então tem umas séries aí de biológica. Aí a gente dividiu em dois grupos também. Tá falar um pouquinho, né? Claro que não precisa ser um vídeo de alto nível, né? Como a gente encontra aí no YouTube, né? Mas de forma que a gente compreenda, né? O tema, o assunto, tá? E aí a gente vai pesquisar mais sobre o tema para a gente absorver esse conteúdo, tá? Então por isso a participação, a construção desses vídeos, esses são bem importantes para a gente, tá? Para a gente entender esses outros assuntos, porque esse tema, influência industrial, ele é bem amplo, né? Ele envolve muita coisa. Apesar de ser a nível médio, mas a gente tem que absorver, a gente tem que entender nesse conhecimento, porque se vocês estiverem nesse espaço, nesse ambiente de trabalho, vocês vão ter que entender todo o processo, né? Então, nada melhor da gente tentar aprender um pouquinho nessa disciplina, para a gente estar mais ou menos habilitado aí a estar nesse processo, tá ok? Então, em relação a esse vídeo, como é que está o andamento, assim? Vocês que estão aqui, alguém pode dar uma luz aí de como é que está o andamento? Que teve alguns alunos que entrou em contato comigo que não está conseguindo fazer em grupo. Então, eu pedi para eles fazerem individual, tá? Aí não precisa ser longo, né? Aí no máximo 5 minutos, né? É só para, digamos, se apresentar e falar um pouquinho do tema, que aí eu vou ter uma ideia que vocês estudaram, que vocês correram atrás, mesmo com toda dificuldade, né? Como é que tá o trabalho de vocês aí, Denilson? Quem está aqui na sala, Samir? Vocês têm alguma resposta aí em relação? Porque o tempo está andando, né? A gente, às vezes, quando eu tenho os prazos já em cima, eu fico assim meio doidinho, eu fico meio ansioso, né? E acabo não fazendo muita coisa, né? Então, atrapalha um pouquinho. Vocês querem comentar um pouquinho aí como é que tá o andamento? Nossa, professor, tá pronto, só que falta só editar para enviar. Ah, bom. Tu acha que tu consegue ver até quando? É porque é interessante se vocês enviarem e colocarem no grupo, gente, que vai ajudar até a gente responder algumas questões aí da prova, né? Se vocês puderem, quem já puder colocar no grupo. Quem quiser mandar para mim dar uma olhadinha antes, vocês podem mandar no meu PV lá, tá? Aí, cara, se for longo, assim, 20, 30 minutos, assim, eu não vou conseguir responder logo, né? Porque eu vou ter que assistir, vou ter que entender para poder dar alguma resposta, né? Então, quem quiser enviar, envie, né, para a gente dar lá assim, um diagnóstico. Mas só o fato de vocês fazerem, tá, gente, já é um grande avanço, eu já vou considerar, assim, de uma boa nota, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Eu estou realmente vivendo esse momento, fazendo as aulas, né? Produzindo, realmente dá muito trabalho, porque a gente tem que selecionar a ideia, tem que pensar, porque a gente vai falar, né? A gente está se expondo, né? Eu mesmo, de vez em quando, algum vídeo eu gaguejo, aí eu digo, não, não dá mais para voltar. Porque às vezes eu começo a gravar, eu gaguejo demais, erro a palavra, aí eu volto, né? Mas aí tem hora que não dá, senão agora vai, vai desse jeito, né? Então, não é simples, né? Porque a gente não está acostumado nessa dinâmica, né? Porque a gente está deixando público, né? O meu material está todo público, né? Tem pessoas que comentam, até de outros lugares. Mas a gente tem que. É assim, né? É uma nova tendência, né? E isso não vai ter retorno, tá? Mais alguém que conseguiu, né? Tá desenvolvendo. Então, olha só, quem tiver muita dificuldade, se eu só tiver o celular, faça aquela gravação como eu falei, né? Faça um resumo numa cartolina do tema que vocês estão fazendo, pregam lá na parede, peço para alguém gravar bem pertinho, para a gente ver o rostinho de vocês e ler, por exemplo, na cartolina, ou pode ser no quadro, tá? Que aí a gente vai acompanhando
né? O mais importante é o assunto, né? A gente quer a imagem de você justamente para a gente ver quem está produzindo, né? Que para quem está desenvolvendo, né? Uma forma de vocês se apresentarem, né? E quem puder usar computador, né? Com certeza a qualidade vai ficar muito melhor, né? E o material vai ficar da melhor forma possível, né? Tá ok? Aí, no caso, por exemplo, tem alguns alunos dizendo, professor, eu moro numa cidade A, o outro mora numa cidade B, eu digo, "Eu moro em Barcarena, Moju, Guarapemiri." Então, olha só, gente, vocês podem muito bem fazer a gravaçãozinha do texto de vocês, da parte, digamos assim, no máximo 5 minutos, ou 3 minutos. E aí vocês enviam para um dos integrantes do grupo para juntar os vídeos, tá? Aí faz só um vídeo. Caso alguém não consiga juntar esses vídeos, tenha muita dificuldade, envie para mim, tá? Que eu junto os vídeos, tá? Então diz, olha, é grupo de tal tema, aí eu vou juntar tudinho. Se você quiser dizer a ordem, olha, o primeiro é fulano, Beltrano, aí eu já junto, aí fica um vídeo único, tá? Caso quem não consiga, porque realmente dá um trabalhinho, né? A gente tem aquele InShot que a gente colocou lá, que a gente faz a junção no próprio celular mesmo, né? Acho que tem que ter um telefone mais um pouquinho avançado, ele consegue fazer. Acho que o J2 para baixo, eu não, tem agora até outros termos, né, que eu não sei dizer. Ele não consegue, tá? Então, gente, essas tarefas tá tranquilo. Eu já tenho a aula sexta, se eu não me engano. Eu vou postar logo mais para vocês, aonde a gente fala um pouquinho daqueles cálculos, né, da carga orgânica, tá? E, inclusive, tem na internet bastante exercício desse material de carga orgânica, né? Se vocês quiserem, eu vou mandar um vídeo, né, de um YouTube aí, de um professor, que ele grava, né, só material nessa área aí de carga orgânica, concentração orgânica, que é a questão da DBO, né? Aí a concentração de mistura. Eu vou mandar um dos vídeos para deles, para vocês, aí vocês vejam qual é o canal dele, aí vocês podem estar acessando outros exercícios, outro material, tá? Mas eu já fiz a gravação, que seria aquela questão, acho que 10 e 11, e agora no formulário, que eu vou já mostrar para vocês também, tem umas questões dos cálculos. Na verdade, esse cálculo é uma análise, né, da carga orgânica que a gente tem lá no efluente, né? A gente tem que saber, né, o que seria essa carga. Estou falando carga, é o material que está entrando todo dia. Imagine que vocês estão lá operando lá, digamos, uma estação de tratamento de um matadouro. Então, lá no matadouro está vindo resto de sangue, fezes, né, entrando aquele efluente junto com a água dentro da estação. Eu posso calcular aquela carga orgânica, aquela quantidade, tá? E quando ela chega lá dentro, aquela mistura, ela vai ter uma concentração, que seria essa massa com o volume, tá? Então, são esses dois dimensionamentos que eu estou me referindo aí lá no vídeo, para a gente entender um pouquinho. E também quando a gente faz a mistura lá no corpo receptor, quando a gente faz o tratamento, a gente vai, eu ainda estou organizando o material ainda dessa aula, que a gente vai fazer o cálculo do tratamento, vou dizer, quanto eu vou precisar digamos assim, de sulfato de alumínio, né? O cloreto de ferro, quanto eu vou precisar para me colocar na minha estação para ele sair com DBO menor, para ele sair carinho a água para o tratamento, né? Eu não vou falar, não vou fazer essa aula, vou passar para vocês, tá? E aí, basicamente, a gente já está concluindo, né? Eu estou com o meu planejamento aqui ainda, gente, de fazer apenas 2 aulas. Mas, de acordo com o vídeo que vocês me mandarem, por exemplo, do tratamento biológico, né? Se eu ver que, por exemplo, vocês não conseguiram ampliar bem, aí eu ia gravar essa aula também, tá? Como eu falei, dá trabalho, porque tem que selecionar, tem que organizar, né? Então, a gente está construindo, né? Essa da clarificação eu já estou já tá um pouco adiantado, né? Que a gente vai fazer esse cálculo aí da quantidade do coagulante, ou do floculante, né? Que é importante vocês saberem. Vocês vão operar a estação, né? De tratamento, seja de água ou de esgoto, e aí vocês vão ter que saber a quantidade de material que vocês vão colocar. Qual é a quantidade de coagulante que eu vou ter que colocar para a água ficar clara? Qual a quantidade de alcalinizante, né? Do material que vai manter o meu pH certo, né? Então a gente precisa saber esse mínimo aí, né? Esse basicão, que é para a gente ter essa visão, essa ideia de como a gente faz o tratamento, né?
Então, estamos fazendo a gestão do tratamento de efluente. Tem que saber, no mínimo, esses termos, tá? Então, é mais ou menos o que falta para a gente desenvolver, tá? E aí, na terça, na verdade, eu tô pensando em colocar a prova na segunda-feira para vocês, seja de manhã ou de tarde, e aí vocês vão ter todo dia de segunda e até terça à noite para fazer, tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, o formulário que eu coloquei lá no grupo para vocês, para dar uma ideia de como é que vocês vão desenvolver, tá? Você já deve ter feito, eu vou só frisar, caso algum aluno tenha essa dificuldade, tá? Para facilitar aí no preenchimento da atividade, tá bom? Vou colocar aqui o formulário, colocar aqui o seu guia do Chrome. Olha aí, vocês estão vendo o formulário? Então, respondam sim aí se vocês estão vendo. Só para mim ter uma ideia se vocês já visualizaram. Sim, tá aparecendo. Tá, então eu já coloquei ontem, né? Eu tava com problema de internet, né? Por isso que eu não coloquei antes nesse formulário de manhã, que tô evitando de colocar fora do horário da aula de vocês. Estou tentando colocar sempre material nesse período assim de 7h30 até 9 horas, que é o horário de aula de vocês, né? Mas ontem tava meio complicado aí a energia, a internet, né? Então teve dificuldade, mas eu ainda coloquei, tá? Então esse formulário, gente, tem 10 questões. Quando vocês clicam lá no link, né? Vai aparecer essa tela. Aí vocês vão colocar o e-mail de vocês aí, ó, tá? Ó, e o nome completo de vocês. Só vai passar para outra tela se vocês colocarem aí esse nome, esse e-mail e o nome de vocês, tá? Coloquem o nome, o e-mail e o nome completo, porque eu vou saber quem enviou pelo nome completo, né? Ele vai ficar gravado lá aqui no Google Formulário, e aí o e-mail de vocês vai ser o retorno quando eu mandar a resposta, quando eu mandar o gabarito, tá? Eu só faço lá clicar e ele vai para esse e-mail de vocês. Então, coloca o e-mail que vocês geralmente usam, que vocês têm mais facilidade de acesso, né? Para vocês receberem ao feedback aí da prova de vocês, tá? Que só vai ser liberado o gabarito após o término da atividade. Então, essa daqui, se eu não me engano, eu coloquei, acho que até segunda, não me lembro bem. Mas é interessante eu liberar o gabarito antes da prova, tá? Como eu falei, vai cair algumas questões igual. Então, aí depois vocês preencheram o e-mail e o nome, ele vai para outra tela, com a tela das questões aqui, ó. Então, vocês vão selecionar uma questão qualquer aí e vão preenchendo, ó. Aí, gente, vocês podem fazer isso quantas vezes quiser, tá? Aí, a partir do momento que vocês enviam aqui no enviar, ó, aí pronto, a atividade de vocês já foi. Enquanto isso, vocês podem ler as questões, essas mesmas questões aqui, ó, pesquisar, e só envia quando vocês tiverem, digamos, certeza da resposta, e aí pronto. Aí, por exemplo, vocês. E só aceita um envio, diferente lá do SIGA, né? Que a gente pode colocar quantas tentativas quiser, né? Aqui não, a gente. No Google Formulário só aceita um envio. De preferência, cada um com seu celular ou logado na sua conta. Tá? Então, essa dificuldade que nós temos, tá? Mas em relação a ler a questão, ver como é que é, depois que ter certeza, a gente envia. Tranquilo? Alguma dúvida aí na, na atividade? Inclusive, aqui a gente está até já abrindo a própria questão, tá? Tá ok? Então, aí que vocês podem perceber, tem umas questões de cálculo aí, ó. Aí, uma questão que vocês precisam pesquisar lá no Conama. Tá? Então, é bem pouquinho, né? A questão que nós temos aí de cálculo, né? É só já o que nós já vimos já, tá? Ok, gente? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Vou fechar Não, aqui. Tá tranquilo, né? É, essa questão, professor, essa sim. questão de cálculo, precisa ir o cálculo no lado ou só marcar a alternativa?
Não, só marcar alternativa, não aceita esse cálculo, ele não vai aceitar. Oxe, bom. É só vocês marcarem lá a resposta correta. Tem uma questão lá que eu coloquei uma situação e coloquei a resposta. Aí vocês só vão verificar se é verdadeiro ou se é falso, tá? Tem as duas opções, a verdadeira ou falso, tá? E as outras tem lá as letras A, B, C e D. Aí vocês só marquem, só tem uma resposta correta, tá? Não tá difícil, vocês podem abrir, né? E aí abrir quantas vezes quiser, só que só tem essa questão de só aceitar um envio, tá? Então tomem cuidado com isso. A prova vai ser esse mesmo formulário aí, tá? O mesmo formato. Eu não vou, digamos, amarrar um tempo, né? Lá no Cigar, a gente amarrava lá um tempo de 1 hora, 2 horas, né, para fazer. Esse não, vai ficar aberto aí, como eu falei, eu estou pensando em abrir já a segunda e fechar a terça. Então vai ter um tempo bem grande para vocês pesquisarem e marcar a resposta correta, tá? Lembrando aquela questão da autonomia, né, da ética, da seriedade, né? Então, estudem, tentem fazer. Tentem evitar pegar gabarito lá do colega, porque de repente alguém pode pegar o gabarito errado e se prejudicar. Porque, como eu falei, eu só vou liberar o gabarito após o envio do prazo final que a gente determinar, tá? Aí que eu vou liberar o gabarito já vai direto para o e-mail de vocês a resposta, vai individualmente, tá? Aí vocês vão receber lá o feedback e aí vocês vão ver quais são as questões que vocês acertaram. Na hora que vocês fizerem, que vocês enviarem, vocês vão ter lá a pontuação. Então, esse formulário, ele está valendo 100 pontos. Ou seja, na verdade, 10 pontos, por exemplo, né? Porque eu coloquei cada questão 10 pontos. Então, 10 pontos significa os 10, né? Então, vocês vão saber quantas questões vocês acertaram, tá? Mas não vão saber qual a questão que vocês erraram. A não ser que vocês acertem 100%. Aí já sabe o gabarito. Tá? Então, estudem, aproveitem essa oportunidade. Qualquer dúvida, me procurem lá no Cigar, desculpe, no Zap, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas, né? A gente vai respondendo no áudio, no texto, né? Às vezes eu vou errando lá, porque a gente escreve. Eu tento logo dar o feedback. Eu quero logo dar o feedback para vocês tentarem entender. Se não entende, já disse, só não entendi, eu repito. E aí vocês vão dando sequência, né? Já vai logo resolvendo, né? Para a gente não atrasar. Tá ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje eu não trouxe nenhuma aula assim, específica, né? Como eu falei, eu ainda estou preparando, realmente dá trabalho. E, mas logo, logo, terminando aqui a webconferência, eu vou colocar a aula 6, tá? E já comecei já a preparar as outras duas finalísticas à aula. Sendo que tem uma ainda que seria o tratamento biológico, né? Que eu basicamente estou contando com a parceria de vocês aí para vocês postarem. Caso haja necessidade, a gente faz aí essa aula da que seria o tratamento secundário, né? Principalmente tratamento secundário são esse tipo de tratamento aí que seria as lagoas de estabilização, né? Então, eu não estou me preocupando com essa, digamos, com essa aula, né? Mas a gente tem o material, né? Como eu falei, né? A gente tem que reunir o material, tem que condensar eles para ele não ficar muito longo, né? Então, se eu não me engano, a aula de ontem, ela ficou muito longa, 30 minutos, né? Mas é porque era muito conteúdo, eu não tive como tentar reduzir. Eu tentei cortar lá o máximo de assuntos possível, mas chegou uma hora que era um assunto importante e não dava para tirar, né? Porque eu tenho que estar tirando lá alguns assuntos para tentar que a aula não fique tão longa, né? Mas faça um esforço aí de assistir às aulas para que vocês tenham aí um mínimo de entendimento, né, dessa disciplina. Eu vou colocar lá para vocês uma referência bibliográfica do livro atual, tá, que tem, de repente vocês podem comprar nesse livro, né, ele está aí numa faixa de R$ 140, R$ 100 usado, então ele é bem interessante, é onde eu estou tirando a maior parte do material, né, então ele é bem completo nessa questão do tratamento. Tá, pessoal? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? A gente pode encerrar aqui o nosso momento. Tá tudo ok?
Aí eu tô vendo assim, olha, a participação, quatro alunos, né, aqui. Então, às vezes acumula, né? Quem não assiste a webconferência vai ter que assistir depois, né? Fica acumulando. Isso às vezes é, é meio ruim, né? Tá, gente? Então, obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, nos procure lá no Zap, tá? Eu vou tentar dar o feedback o mais breve possível na questão da tarefa um e estou aguardando as outras tarefas, tá? Então, um forte abraço, bons estudos, fique com Deus. Eu vou só encerrar a gravação, tá?